Olá, boa tarde a todas e todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma atividade da Conferência ETS 2021. Queria agradecer a presença dos nossos colegas e da nossa colega que hoje nos acompanha aqui na atividade de hoje. Eu sou a Paula Oda, coordenadora de projetos do Instituto Ethos. Nesse painel a gente conta com a participação da Lúcia Udemezui, coordenadora do projeto MUD com Elas, na Ação Educativa, é cofundadora e arte educadora do coletivo Mulheres Negras Manifesto Crespo. Marcelo Neri, diretor da FGV Social, professor da EPG e fundador do Centro de Políticas Sociais, também na Fundação Getúlio Vargas. E Sandro Pereira Silva, editor-geral do Boletim Mercado de Trabalho do IPEA. Boa tarde, muito obrigada por aceitarem nosso convite. A pandemia causou fortes impactos no mercado de trabalho, e o desemprego recorde em decorrência da recessão teve consequências devastadoras entre jovens, negros e negras e trabalhadores da região Nordeste, segundo o levantamento de dados do IBGE de 2020. Com a expectativa da expansão do desemprego, há indícios de que jovens, negros e negras, inclusive, terão mais dificuldades, né, e terão seu desenvolvimento e a ascensão social bem prejudicados. Então, nesse sentido, eu gostaria de que a nossa convidada, os nossos convidados comentassem sobre esse contexto em que em diferentes especialistas e diferentes projeções, inclusive da própria OCDE, alertam para um risco de uma geração perdida, né? Então, o que isso significa? Marcelo, queria começar com você. Boa tarde a todos. Boa tarde, Lúcia, Sandro, do IPEA, meu querido IPEA. Paula, é um prazer estar aqui tratando desse tema. Começar com uma visão um pouco mais de longo prazo, antes de entrar no contexto atual e olhar para frente. Quer dizer, hoje o Brasil está acabando de ter a sua maior geração de jovens da sua história pregressa e história futura. A gente teve 50 milhões de jovens em ação desde 2002 até 2020. Agora, em 2021, a gente está baixando desse patamar de 50 milhões de jovens. Cerca de 25% da população brasileira. É similar ao que está acontecendo no mundo, só que o Brasil enfrenta uma mudança bem mais acelerada. A nossa taxa de juventude vai cair para 15% até 2060, enquanto no mundo vai cair a metade disso, vai cair de 25 para 20, no Brasil de 25 para 15. A gente vai ter no final do século 2100, final desse século, a gente deve ter 25 milhões de jovens, segundo as projeções da ONU. Então, quer dizer, qualquer coisa que a gente falar sobre os jovens em si é muito importante, porque eles são uma parte muito grande da nossa população e eles são o futuro do país, né? Então é quem vai comandar o país daqui a algum tempo. Eu acho isso já há algum tempo. Eu acho que não só no Brasil, mas fora, juventude é onde a gente tem perdido não só a guerra, como todas as batalhas. Eu acho que eu sou até relativamente positivo, apesar da pandemia, dos problemas atuais. Eu acho que o mundo tem melhorado, a pobreza tem caído, perspectiva de igualdade de gênero e de raça como a gente nunca teve, mais ou menos expectativa de vida, obviamente tirando o capítulo da pandemia. A gente tinha avanços bastante grandes, mas não em juventude. Se a gente pegar a juventude... por exemplo, desemprego, que é um problema do jovem, pegar o próprio ensino médio no Brasil, problemas de violência, drogas, prisões, acidentes de trânsito, que tem a cara dos jovens, a gente não está conseguindo melhorar essas dimensões. Enquanto outras dimensões, o mundo avança, o Brasil avança bem mais rápido. Essa geração, que a gente pode chamar de geração Covid, quer dizer, os jovens já enfrentaram uma grande perda de 2014 até 2013 em diante, até as manifestações de 2013, talvez os jovens estavam vislumbrando alguma coisa que a gente não enxergava na época, que é uma grande perda. Os jovens perderam de 5,
5 vezes mais do que a média da sociedade. Houve uma grande perda de final de 2014 até o começo de 2017. Depois os jovens não recuperaram essa perda no mercado de trabalho. Isso o Sandro pode detalhar um pouco, talvez. E aí depois de todas essas perdas, onde os jovens foram os grandes perdedores, a gente vem a pandemia. E a pandemia, de novo, repete o mesmo ciclo. Eu estava olhando os dados agora do primeiro trimestre de 2021, a perda dos jovens é algo como 18% em termos de renda efetiva do trabalho, incluindo tudo, não só rendimento do trabalho, mas ocupação, inclui os informais. Então está perdendo bem mais do que a média, e quando você pega os jovens mais pobres, a perda é ainda maior, 23%. Então a gente está falando de perdas sobre perdas. Então, um dos problemas é que, se a gente olhar, por exemplo, a proporção de nenéns, de jovens que não trabalham nem estudam, quer dizer, o jovem é aquela fase da vida onde você está saindo da infância, num certo sentido, onde a escola é a principal atividade, indo para o mundo adulto, onde o trabalho é a principal atividade. Então, o jovem está nesse interregno entre a infância e a fase adulta, então ele deveria estar estudando e trabalhando, idealmente, e quando a gente olha os dados, a gente, em 2012, cerca de 22% de nenéns na faixa de 15 a 29 anos, que é o que eu estou chamando de jovem aqui, um pouco que as políticas públicas consideram. Esse número já vinha subiu uns 3, 4 pontos de porcentagem. Aí, na pandemia, deu uma certa disparada, já deu uma recuada, mas chegou quase a 30%. Então, 30% dos nossos jovens não trabalham nem não estudavam até 6 meses atrás. Agora, esse número recuou para algo como 26%, 27%. Então, é um número bastante alto, bastante preocupante, não só pela falta de atividades do jovem hoje, mas pelas marcas que isso deixa no futuro, né? A juventude é uma fase de ascensão social, de ascensão trabalhista, e o que os estudos mostram é que, se esse processo ele não é realizado da melhor forma, você acaba impondo um certo teto de vidro para essa geração, assim, no sentido de que as consequências da crise, da pandemia, etc., nessa geração pode ser maior do que apenas a recessão. Ela deixa chamadas cicatrizes, né? Para depois que elas precisam ser tratadas. Até um pouco nesse dado dos nenéns, tem um dado que me surpreendeu. Eu não me animei tanto, assim, não sou mais tão jovem, já vivi um pouco essas coisas. E um dado dos nenéns que poderia animar, que era, vamos dizer, a proporção de desocupação aumentou muito, isso foi o que dominou na determinação da taxa de nenéns, mas a evasão escolar caiu em todos os grupos de 15 a 29 anos, todos os grupos etários, até abrindo por idade, etc. Então, o jovem, durante a pandemia, ele está mais na escola, segundo os dados de frequência escolar. Mas agora, recentemente, hoje mesmo, saiu dados do censo escolar que mostram que a aprovação automática teve um recorde. Nunca foi tão grande a aprovação, e a gente sabe que ano passado nós fomos reprovados em termos de sistema educacional no Brasil. A presença automática também, dados do INEP, também foi recorde, e talvez essa presença escolar seja... essa suposta presença escolar seja também fruto da recessão. Quer dizer, o mercado de trabalho está tão ruim que o jovem que está numa escola, etc., ele fala: se eu não vou ser reprovado, eu vou continuar onde que eu estou. Mas, na verdade, o que os dados surpreendem é porque nunca teve tão alta a presença escolar, mas eu acho que não é por bons motivos. Então, a gente tem esse teto de vidro para a juventude, tem um teto de vidro para o Brasil, né? A gente perdeu a nossa maior juventude da história,
a nossa possibilidade de investir nessa geração de uma maneira muito mais consistente. Por exemplo, a produtividade do trabalho no Brasil nos últimos 40 anos ela está parada. A gente deveria estar aproveitando o bônus educacional e tornando essa geração jovem mais produtiva para poder, na verdade, não só ascender socialmente, mas fazer com que o país ascendesse. A gente não fez isso. A produtividade ficou parada durante muito tempo e a gente tem a gente está meio sem rumo, como eu disse, em termos de políticas públicas, e a juventude agora começa, quer dizer, o vento que soprava a favor, que era uma juventude em ascensão numérica, ela não está, ela já está caindo em 2021, primeira vez que ela vai abaixo de 50 milhões, e isso vai ser muito, muito ruim para o país. Pegando um pouco a fala da Paula, e que eu acho que a Lúcia vai poder trazer uma experiência interessante sobre jovens negros no Brasil, eu tenho uma visão relativamente positiva, não só pelas mudanças que a gente está observando nos últimos 8 meses, etc., em relação ao Black Lives Matter, e que chegou com força no Brasil, etc. Mas tem uma coisa anterior, quer dizer, quando a gente abre a trajetória de, vamos dizer, respostas positivas a mais do que sou negro no sentido iberiano, de sou pardo ou sou preto, uma das duas coisas, mas quando você olha pretos como proporção da população, isso começou a aumentar a partir de 2000, isso vinha caindo, e quando você abre e tenta explicar por que as pessoas estão se reportando mais como pretas, no sentido do IBGE, os fatores fundamentais, o tempo é uma variável importante, a idade, pessoas mais novas se reportam mais como pretos, isso já de antes, não é uma coisa desde 2000, e antes era o oposto, e principalmente gerações mais novas. Então, acho que talvez tenha uma questão de orgulho racial, talvez seja efeito de cotas, mas eu tenho uma relação, uma visão assim, que ela não precisa se provar na prática, mas tem alguma coisa diferente em relação ao que acontecia desde 1920 ou 40, quando a gente tinha dados de raça e que a proporção de pretos só caía no Brasil. Acho que talvez tenha uma questão de orgulho racial. Sobre a questão de gênero, eu acho que as mulheres fizeram o dever de casa, fizeram a sua revolução na escola, nos costumes, estão chegando ao mercado de trabalho, tem uma série de desafios, mas eu vejo com uma certa positividade a capacidade dessa nova geração de mulheres mudar a sua história. Quanto tempo que eu tenho mais, Paula? Eu me perdi aqui um pouco, né? 2 minutinhos. 2 minutos, perfeito. Então, eu gostaria, na verdade, de fazer um convite para vocês, para todos. Está disponível no nosso site. A gente lançou uma série de pesquisas, cerca de 3 pesquisas sobre jovens, uma sobre nenéns, outra sobre a onda jovem, 50 milhões de jovens, que eu, na verdade, gosto de chamar de uma onda de longa duração, a pororoca jovem, que teve esse efeito demográfico fantástico e que a gente não aproveitou bem. E, para terminar, um pouco da percepção dos jovens. E aí acho que tem 2 mensagens que são bastante preocupantes sobre a pandemia, né? Sobre essa história de que essa geração vai ter cicatrizes mais para frente. Na visão do jovem, quando pergunta para eles, comparando antes e depois da pandemia, 2019 com 2020, durante a pandemia, qual é a satisfação com o sistema educacional? Essa satisfação era 56% em 2019, cai para 41% em 2020. E aí a gente pode pensar, não, mas no mundo todo isso caiu, etc. Mas quando você vê a queda que houve no mundo, foi uma queda de menos de 4 pontos de porcentagem. Então, uma coisa que é decisiva na vida do jovem, e o jovem, talvez ele continuou matriculado, né? Ele fez a parte dele, num certo sentido, se colocou à disposição,
mas a qualidade do sistema educacional, quer dizer, esse investimento que é fundamental na vida do jovem, eu acho que a gente, vamos dizer, foi reprovado no investimento em capital humano, em educação, que é um desenvolvimento estratégico para o jovem e para o país. E um segundo ponto que a pesquisa mostra é que a percepção sobre meio ambiente, sobre a qualidade da política de meio ambiente, que é estratégica para o jovem, é o mundo que o jovem vai ter em termos físicos no futuro, também teve uma queda, e enquanto no mundo houve uma ligeira alta. Acho que a queda no Brasil foi cerca de 5 pontos de porcentagem na satisfação. Então, tem alguns dados bastante preocupantes sobre as políticas públicas, o que eu acho, quer dizer, tal como na questão de negros, de mulheres, eu acho que essa juventude agora que está aí, ela tem muito mais protagonismo, tem uma efervescência, eu tenho me relacionado muito com juventudes, com organizações da sociedade civil, e tenho me surpreendido positivamente nesse aspecto. Então, eu acho que essa juventude, talvez, vamos dizer, a minha geração não tenha conseguido criar as condições para essa juventude prosperar como deveria, mas eu acho que ela mesma está, vamos dizer, criando esse caminho ao longo. Então, eu acho que, do ponto de vista de participação, de movimentação, é um outro paradigma que a gente está vivendo. Agora, como eu disse, eu acho que a gente tem grandes desafios e não acho que a gente tem, vamos dizer, apesar dessa movimentação, acho que são forças conflitantes. Ela ainda tem que chegar e movimentar a sociedade, movimentar as políticas públicas, e eu acho que isso ainda é uma obra por construir. Então, acho que meu tempo acabou, fico por aqui, aberto às perguntas e ao debate. Ótimo, muito obrigada, Marcelo. Vou aproveitar e já vou passar para a Lúcia. Acho que, enfim, o Marcelo trouxe alguns pontos e a gente tem refletido sobre essa questão dos jovens negros e negras. Acho que é importante a sua reflexão, Lúcia, por favor. Olá, saudações à nossa audiência. Quero saudar também o Sandro, a ótima fala do professor Marcelo Neri. Bom, meu nome é Lúcia Demezui. Estou aqui representando a Ação Educativa, uma organização que há mais de 27 anos tem se comprometido, com a discussão acerca da cultura, educação e juventude. Nós temos um espaço público na região central de São Paulo, onde abriga uma série de atividades, antes da pandemia, mas agora migrando para o online, mas é um espaço de referência, que inclusive eu, na minha juventude, pude ser acolhida no sentido de entender, conhecer as pautas das políticas de juventude e aprofundar um pouco mais o debate político através de ações voltadas para a cultura e educação. Então, falando um pouco dessa trajetória da ação educativa no debate acerca de juventude, com a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, cofinanciada pelo banco alemão BMZ, a cooperação alemã, e também com a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. E o nosso desafio nesse projeto é justamente fazer um debate, quais são os desafios que a gente tem para enfrentar as desigualdades do mercado de trabalho para a juventude, e principalmente pensando no recorte de jovens mulheres negras. Então, é um projeto que tem como horizonte levar o debate para multiatores, que a gente chama, que seriam os nossos parceiros. Então, aqui, Ethos, FGV e IPEA já estão convidados aí a estarem com a gente. É um projeto de curta duração, infelizmente, de 3 anos, mas que é para realmente a gente conseguir animar o debate, fortalecer, juntar as pontas todas, as pesquisas, as iniciativas, para que a gente consiga fortalecer essa juventude, como o Marcelo colocou, que está com o gás e com vontade de transformar a nossa realidade. Então, acho que dentro desse compromisso que a ação educativa tem,
Eu também faço parte de um coletivo chamado Manifesto Crespo, né, que esse ano completa 10 anos de existência. É um coletivo de mulheres negras que justamente faz um debate no campo do sensível, né, a gente fala um pouco sobre estética e como esse corpo, né, esse corpo que é um corpo questionado a partir da sua estética, enquanto isso historicamente pesou muitas vezes para a gente acessar o mercado de trabalho, falando de cabelo, falando, enfim, do que se espera, né, de comportamento estético, de padrão, de beleza, e, enfim, que hoje a gente é muito influenciado pelas novas tecnologias de RH vindas da Europa e dos Estados Unidos. A gente vê que a gente não precisa, né, estar de terno e gravata toda semana, né? Enfim, a gente pode adotar novos padrões para que o colaborador e o funcionário esteja ali para poder contribuir com a empresa e com os projetos. Então, a gente também avançou um pouco na mentalidade do que se espera, né, de um comportamento padrão, e isso também é um dos debates que a juventude traz, das dificuldades que eles enfrentam quando vão a uma entrevista, e muitas vezes, principalmente agora nesse momento de pandemia, onde as entrevistas têm que acontecer de forma online, então existe uma insegurança, uma baixa autoestima, que é bem perturbadora, né? A falta de acesso à internet, tudo isso entrecruzado é uma situação que a gente tem colocado no debate com os RHs das grandes empresas, como eles têm enfrentado e como eles enxergam os processos seletivos para acolher essa juventude que muitas vezes está preparada, está qualificada, passou por todos os degraus da formação e qualificação, e muitas vezes não consegue galgar um espaço de oportunidade, né? Então, o projeto Mude com Elas tem o grande objetivo de fazer esse debate e discutir com os nossos pares qual é o projeto, né, que nós queremos enquanto sociedade, pensando essa juventude que não vai ser perdida, né? Se a gente olhar para trás e ver a trajetória brasileira dos nossos 400 anos aí de colonialismo e escravatura, né, enfim, de exploração do trabalho, que ainda persiste. Então, existe, como a gente tem com alguns intelectuais e professores internacionais em alguns encontros, eles nos questionam muito o porquê que o Brasil não consegue fazer o enfrentamento, né, da questão do racismo, né, porque a Europa, de alguma forma, conseguiu enfrentar o debate, assumir a sua posição histórica e enfrentar esse debate e refazer todo o caminho, né? Os Estados Unidos, de alguma forma, fez esse movimento, né? Mas aqui no Brasil a gente tem um movimento negro que é super valorizado internacionalmente. Infelizmente, nacionalmente, a gente não dá muito valor. A gente, infelizmente, acha que quem pauta o movimento negro é o movimento estadunidense, ao contrário. Né, como Angela Davis, há 2 anos atrás, esteve no Brasil e colocou quanto a gente tem inspira, né, o movimento negro nos Estados Unidos. Então, todas as nossas conquistas, né, para que a juventude tivesse acesso à universidade, à academia, enfim, todas as bandeiras de luta para uma melhor política pública no campo educacional e de juventude, advém dos movimentos sociais e advém do movimento negro, né? Então é muito importante, né, para além da gente usar as tags raça e gênero, a gente também usar a tag enquanto IBGE também, pensando a questão do IBGE, o quanto a população branca brasileira precisa se comprometer e qual que é o papel dela dentro dessa estatística, né? A gente tem as estatísticas da ausência, mas as estatísticas da presença, né, como, por exemplo, o aumento do número de bilionários no Brasil em plena pandemia e o aumento da miséria no Brasil em plena pandemia, a gente precisa racializar também o outro lado da moeda, né, que é esse lado da moeda que, infelizmente, ou está comprometida com uma agenda de debate, de incentivo à pesquisa, de incentivo aos estudos para a gente superar esse momento, mas a gente tem um grupo também de empresas e pessoas que estão dedicadas também ao esvaziamento da discussão de políticas públicas no país. Então, acho que a gente está num momento
de que as pessoas, né, principalmente as pessoas brancas, precisam entender que são elas que estão com o compromisso de fazer o debate entre seus pares, né. A gente passou por muito tempo observando esse pacto narcisístico da branquitude, que é o que a professora Cida Bento nos traz, né, a grande presidente do CERT, que é um instituto muito importante de referência sobre os estudos do campo do trabalho, e ela nos traz justamente isso. Existe um pacto de negação da própria racialização da branquitude enquanto protagonista desse debate e desses avanços que precisam ser feitos, né. Então, historicamente, existe essa ausência de compromisso, de responsabilização, e a gente, enquanto projeto, tem essa meta, né, de colocar todo mundo na mesma mesa e a gente conseguir debater e ver o que a gente consegue agregar. Então, acho que os grandes movimentos, historicamente, têm feito esse esforço, mas é muito complicado a gente, diariamente, né, os ativistas e pessoas que estão comprometidas com os estudos e com as políticas públicas que a cada dia estão sendo desmontadas no nosso país, a gente precisa de fôlego. Então, eu aproveito a oportunidade aqui na Conferência Ethos para convocar justamente os nossos pares, empresários, professores e acadêmicos, para que a gente consiga ter mais fôlego para segurar as agendas que inclusive foram feitas, né, aí ao longo do tempo, com a ajuda do IPE, do FGV, a UFRJ, que está aí prestes a ter as suas portas fechadas, né. Então, pensar que a gente está no momento de defender as nossas universidades, né. Então, a gente precisa ter nosso projeto de sociedade de forma bem escurecida, de como a gente quer enfrentar e não fazer os apagamentos sociais da população indígena, da população negra, da população LGBT, que é colocada como minoria, porque é uma minoria no campo de poder, né, no campo de voz e de atuação política, mas não em números, né, professor Nery? Então, a gente tem justamente esse desafio de como a gente faz a inversão de responsabilidade e de peso, né, porque fica sempre, né, muito mais pesado para os nossos companheiros e companheiras aí que estão de negra, que é diário, a cada 23 minutos. Então, imagina para uma professora, um professor que está ali todos os dias engajando o aluno, a aluna, o estudante, para que ele não saia da escola, que ele consiga um emprego, e a gente tem esses jovens como alvo diariamente, né? Então, tem esse lado que é muito complicado, que, enfim, sobrecarrega os profissionais que estão ali na ponta, fazendo um trabalho de formação, investindo em projetos, investindo em pesquisa, e acaba que a gente não consegue avançar nas agendas, né? Então, acho que o campo privado também tem esse compromisso, deve ter esse compromisso, né, com o campo das políticas públicas. Eu acho que mais do que nunca nós temos aí uma democracia jovem, né, que tem inclusive a minha idade, 36 anos, eu sou fruto, né, do pós-democracia, e agora estou me vendo como a gente consegue segurar todas as nossas conquistas, né, e poder avançar, tendo em vista que o Brasil é um país que tem muita potência e é um celeiro, né, de criatividade, de tecnologia, enfim, de muita riqueza, inclusive intelectual, quando a gente pensa as diversidades todas, né, e o quanto, historicamente, a gente conseguiu acumular todas esses estudos e iniciativas. Então, falando um pouco dos compromissos, né, que a gente, enquanto projeto, hoje tem, enfrentar essa questão do racismo institucional, né, que nada mais é que um projeto. Vocês estão me ouvindo? Está tendo interferência do som para vocês? Tá, né? A gente pode pausar, não pode? Tá bom, beleza. É porque 6 horas... São 7 horas de horário de missa aqui. Não estou em Minas, estou em São Paulo, mas aqui é tradicional. Estou num bairro muito tradicional de São Paulo, então o sino toca. Bom, seguindo,
É muito interessante, né? A gente começou esse projeto agora em 2020, conversando e dialogando com as empresas que estão, né, que fazem parte da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, trazendo um pouco da nossa experiência com ação educativa no campo da juventude, pensando a juventude periférica, essa juventude está engajada e está fazendo muita coisa nas periferias, e é muito interessante o quanto as pessoas elas estão dispostas a pensar e repensar institucionalmente para avançar na agenda, né? Então, também, assim, aproveito a oportunidade aqui na conferência para fazer o convite para que se aproximem de instituições como a Ação Educativa, entre outras organizações sociais que estão comprometidas com essa agenda de dialogar com as instituições, com as empresas que queiram avançar na pauta para que a juventude possa ter mais oportunidades no mercado de trabalho. Então, para além, né, dos pontos levantados, né, pelo meu colega professor Marcelo Neri, das estatísticas, né, que a juventude tem enfrentado, é bem importante pensar que a gente está também num momento bem oportuno, que a gente possa unir forças para conseguir não colocar essa geração perdida como perdida, né? Porque a gente tem uma geração potência que está aí preparada para agarrar as oportunidades. Então, quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui e agradecer aos meus pares também aí pelo diálogo. Obrigada. Obrigada, Lúcia. Sandro, acho que a Lúcia traz um recorte bem forte, assim, né, dessa agenda da população negra, e aí eu queria que você pudesse agora trazer, acho que você também tem uma visão bem complexa desses dados, né, então eu queria que você pudesse compartilhar um pouco com a gente essa perspectiva. Sim, obrigado, Paula, saudações aí, colegas de evento, né, de mesa, professor Marcelo Neri, da UFGV, né, a Lúcia, né, que fez essa brilhante apresentação agora, e quero agradecer a toda a equipe do Instituto Ethos, né, pelo convite, e para mim é uma honra poder estar participando do evento, principalmente poder estar representando aqui o IPEA nessa discussão, né. Eu acho que os colegas que me antecederam, né, já colocaram inúmeras questões assim que aprofundam bastante essa discussão, né, em torno da questão da juventude no contexto atual, né, que a gente está discutindo processo de desenvolvimento em meio a uma pandemia, em meio a uma situação de extrema incerteza global, né, que vivemos. Então eu vou começar assim num plano mais geral, depois eu tento no final trazer para algumas questões mais específicas, né. Quando a gente vai discutir a questão do mercado de trabalho em si, né, de uma forma mais ampla, a gente tem que ter em mente que o Brasil já vem, mesmo de um período pré-pandêmico, vamos dizer assim, em uma situação bastante delicada, né, de situação de mercado de trabalho, de situação de desenvolvimento da sua malha produtiva, né. A gente, só para a gente ter uma ideia, né, entre 2015 e 2017, a nossa taxa de desemprego praticamente dobrou, né, que foi aquele período de 2 anos de forte crise econômica, né, e crise política também. Então a gente saiu de um patamar próximo ali de 7% para mais de 13% de desemprego. Então, assim, até onde eu sei, isso foi inédito, né, no Brasil. A taxa de desemprego dobrar num período tão curto. E nenhum país do mundo, eu imagino que um acontecimento desse, ele aconteça sem deixar marcas, né, e feridas profundas no seu tecido social, né. E a gente, desde então, vem tentando resolver esses problemas, mas
a gente não teve muito êxito desde então, né? A taxa de desemprego ele veio caindo muito, de forma muito vagarosa, né? E basicamente às custas de emprego informal, né? Tanto é que nas discussões que a gente teve, né, em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, a meta do Brasil, o ODS 8, né, de trabalho, foi estabelecida, foi uma taxa de desemprego em torno de 6,9%, né, que era mais ou menos 40% menor do que a que a gente tinha em 2016. Né, e hoje a gente está com um desemprego que é mais que o dobro disso. Então a gente está com um desafio muito grande, né, para retornar. E isso tem impacto em diversos temas sociais que a gente for discutir, né? Só pegar a questão da população de rua, por exemplo, né? Aqui no Rio de Janeiro teve um censo da população de rua, se eu não me engano, em 2017, que detectou que a população de rua aqui na capital ela triplicou, né, entre 2014 e 2017. Né? Eu vi uma pesquisa em São Paulo também que indicou um aumento bastante significativo também na população. Imagino que outros grandes centros também, porque em processo de crise há essa tendência, né, principalmente nos municípios onde a dinâmica econômica ela não é tão forte, tão robusta, né? Eles sofrem bastante com essa crise e essas famílias vão buscar oportunidade em grandes cidades, ou o custo de vida das famílias que já estão em grandes cidades, que perdem emprego, né, que perdem a renda, impedem até de manter, né, uma situação de manter o seu próprio lar. Né? Então tem todos esses riscos sociais que estão atrelados a essa dinâmica do mercado de trabalho. Né? Então, qual foi o problema disso? Né? Que foi, para mim, ele foi ressaltado, né, foi realçado durante esse processo de pandemia o ano passado, né? Que esses postos de trabalho que foram criados, principalmente a partir de 2017, né, basicamente em cima de postos informais de trabalho, eles foram destruídos de uma forma muito, muito rápida. Né? Inclusive, eu acho que o primeiro trimestre, né, se a gente pegar os meses de abril, maio e junho de 2020, se a gente analisar a fundo toda a dinâmica econômica que foi causada a partir desse processo inicial de crise, né, sanitária e econômica, a gente vai ter muitas explicações sobre a realidade da estrutura econômica e social brasileira. Né? Porque em 3 meses a gente teve um saldo mais ou menos em torno de 10 milhões de postos de trabalho que sumiram, praticamente sumiram, né, do mercado de trabalho brasileiro. Né? Então são 10 milhões de pessoas que deixaram de ter uma renda proveniente, né, do seu trabalho. Isso tem um impacto muito forte. A grande maioria disso foi do emprego informal, né? No emprego formal foi em torno de 1,5 milhão de postos de trabalho, né? Que só não foi maior principalmente por 2 movimentos que a gente teve, né? Um foi do programa emergencial do governo federal, que deu uma subvenção, né, para que as empresas, algumas empresas pudessem manter o vínculo trabalhista, né, dos seus empregados, evitar uma queda maior ainda, né, do número de desligamentos, e também da possibilidade de transição para o teletrabalho, né, para o homework. Né, e para além de toda essa destruição dos postos de trabalho em si, né, a gente tem que verificar alguns movimentos que
mostram toda essa heterogeneidade, né, da estrutura social brasileira, né? Porque quando a gente fala Brasil, a gente está falando uma abstração muito grande, né? Tem várias dinâmicas regionais, sociais, culturais dentro quando a gente vai discutir qualquer tipo de indicador, né? Em termos de mercado de trabalho mesmo, né? Além do desemprego em si, a gente viu aumentar bastante a questão da subutilização da força de trabalho, né? Ou seja, pessoas que se mantêm empregadas, mas que trabalham menos horas do que gostariam, né? A questão do desemprego por desalento, né? Que muitas pessoas pararam, inclusive, de procurar emprego, e isso foi uma coisa assim bastante grave, né? Porque o ano passado, em abril, né, se eu não me engano, pela primeira vez, com os números do IBGE, a força de trabalho brasileira, né, que se a gente pegar o total de pessoas ocupadas e o total de pessoas desocupadas que estão procurando emprego, foi menos da metade da população economicamente ativa, ou seja, o percentual de pessoas na situação de inatividade foi mais de 50%, né? E isso foi agravado pela pandemia, né? Se a gente pegar os dados do segundo trimestre do ano passado, cerca de 3/4 das pessoas que perderam, né, seu vínculo de emprego, eles migraram diretamente da condição de empregado para a condição de inativo, né? Por vários fatores, né? Aquela coisa da dificuldade de buscar emprego, né? O distanciamento social como medida necessária para conter o avanço das contaminações e por aí vai, né? E aí outros indicadores, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas todos esses indicadores perversos, vamos dizer assim, das transformações negativas no mercado de trabalho no ano passado, eles atingem a sociedade brasileira de uma forma bastante diferenciada, né? E acaba explicitando a desigualdade, né, nas oportunidades, né, oportunidades ocupacionais no Brasil como um todo, né? A Lúcia falou um pouco já, né, dessa questão racial, né? O Marcelo também colocou, e qualquer recorte que a gente for fazer, que a gente discuta essa questão racial, a gente vai ver o impacto na população negra, né, em geral, as pessoas pardas, pretas, um impacto negativo bem superior, né? E até porque essa é a parcela da população que tem a maior concentração nos vínculos de emprego precário, né? Da informalidade, de vínculos com baixa jornada de trabalho, né? E aí isso reforça a necessidade de a gente verificar essa questão das interseccionalidades, né, dentro da força de trabalho no Brasil, né? E aí entra na questão da juventude também, porque, na verdade, a gente teria que falar sobre juventudes, né? Porque essas interseccionalidades também operam sobre a população jovem brasileira, né? A gente tem uma parcela da juventude que pode se dar o luxo, vamos dizer assim, né, de adiar a sua entrada no mercado de trabalho, né, que consegue cumprir a sua trajetória educacional, né, dentro ali da faixa etária que é esperada, né, termina o ensino médio, entra para o ensino superior, né, e às vezes até, né, salta para pós-graduação e por aí vai. Então ela não, essa parcela da juventude ela não tem aquela pressão, né, tão forte de entrada no mercado de trabalho. Então, quando a gente fala dessa problemática
do emprego na juventude, a gente está falando da problemática para uma parcela da juventude brasileira, né, que é uma parcela grande, que vem aumentando também, né, dado esse contexto de aumento do desemprego, né, queda na renda da população em geral, né, e aí a gente tem que partir, né, dessas desigualdades, né, que a gente está vindo observando, né, o professor Marcelo Neri é talvez um dos principais especialistas no Brasil em desigualdade, né, a gente está vendo os índices de desigualdade de renda do trabalho aumentarem ao longo nesses últimos meses, né, ao longo desse período de desestruturação do mercado de trabalho, né? Mas existem outras desigualdades regionais, né? Quando a gente pega índices de desemprego bem díspares, quando a gente pega, por exemplo, região sul com a região nordeste, alguns estados específicos, alguns grupos de municípios específicos. Então, a gente pensar, né, essa problemática e para a gente ter um diagnóstico mais eficiente e partir desse diagnóstico tentar prover, né, algum planejamento mais estratégico e mais eficiente também para a gente enfrentar esse desafio, né, a gente não pode negligenciar essas desigualdades que existem, né? Por exemplo, né, um dado, né, que a gente discute muito, essa questão educacional, né? Essa queda, né, essa destruição dos postos de trabalho que houve o ano passado, né, ela foi basicamente entre aqueles e aquelas, né, com o nível educacional mais baixo, né? Quem tem nível superior se manteve mais ou menos ali estabilizado, né? Mas aí a questão é só a falta de educação, é só a falta de escolarização? Na verdade não, porque existem, não só isso, né? Porque existe um conjunto de outras precariedades que atinge essa parcela da população, né? Desestruturação familiar, problemas urbanos, né, de acesso à infraestrutura urbana que possa, né, facilitar o desenvolvimento, né, educacional dessa população, né, e aí o próprio acesso precário ao mercado de trabalho e a necessidade de adentrar no mercado de trabalho mais jovem impede ou dificulta o potencial de avançar nessa escolarização também, né, e investir em capital humano e por aí vai, né. Em termos de setores também a gente viu essa bastante discrepância também, né. Alguns setores, por exemplo, o setor de hotelaria, o setor de restaurantes, né, que foi bastante afetado, né, o setor de alguns serviços e comércios, ou seja, são setores que historicamente contratam, né, também pessoas mais jovens, de baixa escolaridade, né? Então, isso acabou afetando e gerando uma sobreposição de precariedades, né, que atinge essa parcela da população, né? Então, só para caminhar então, para o final, depois a gente pode aprofundar essa conversa, para a gente pensar formas de resistir ou avançar sobre esses indicadores perversos, né? Muita coisa a gente já tem, já existe um aprendizado interno, né? A gente teve, em termos de políticas públicas, nos últimos anos, bastante coisa que foi desenvolvida, né? A gente tem uma rede de universidades de universidades e institutos federais que tem uma considerável capilaridade territorial, que a gente pode estar desenvolvendo projetos, né, de desenvolvimento local com interlocução com esses institutos, né? Tem as incubadoras de empresas, as incubadoras de cooperativas, né, de economia solidária, que são
possibilidades também da gente pensar outras formas de geração de trabalho para além do emprego assalariado, né? E a interação, né, desses projetos com políticas federais, né, com políticas interfederativas, né, que possam gerar oportunidades para públicos específicos, né? Depois a gente pode, no debate, tentar aprofundar um pouco essa questão de possibilidades de intervenção. Obrigado. Regina, obrigada. Sandro, acho que você já fez um pouco da minha questão, né? Já trouxe um pouco do que eu queria colocar como questão aqui. A gente acabou avançando um pouco no tempo, então eu vou fazer uma pergunta mais geral, assim, acho que pensando nessa questão de encaminhamento, e aí vocês já podem respondê-la dando ali concluindo um pouco da nossa discussão hoje. E aí, uma coisa que eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão, né, do que vocês trouxeram aqui, a gente está falando muito sobre, a gente tem um processo de precarização no trabalho, a gente não chegou a falar claramente sobre isso, mas você tem um afrouxamento da própria legislação trabalhista, você tem o aumento do trabalho informal, como o próprio Sandro colocou, esse contexto de desemprego que gera ali uma disputa, né, pelos postos de trabalho de uma população que já era economicamente ali ativa, que vinha, né, trabalhando e já ocupava esses postos de trabalho, então isso vai disputar com uma população jovem que entraria nesse momento, né, que estaria talvez iniciando o seu processo no mercado de trabalho. Acho que, né, esse é um pouco do nosso contexto e das nossas dificuldades para pensar essa geração. E uma das coisas que a gente tem refletido um pouco aqui na conferência é um pouco da retomada, né? Talvez ela esteja um pouco mais distante do que a gente imaginava nas discussões do ano passado, a gente tem entendido que ela está caminhando a passos mais lentos, né? Mas olhando para esse cenário, o que a gente tem e quais são as nossas oportunidades, já que a gente, durante o período de pandemia, acho que a gente teve discussões passadas aqui em outras atividades da conferência, olhando para do prejuízo, né, educacional, por exemplo, durante o período de pandemia, o aprofundamento da desigualdade pela questão educacional, pela questão de acesso à saúde e outras políticas públicas, né, então, olhando para que a gente já teve um prejuízo durante esse período, esse encaminhamento para a retomada da economia, né, quais são o que a gente pode trabalhar, olhando principalmente nesse aspecto, né, para essa população, né, para a juventude, como é que a gente pode trabalhar, tanto em termos de políticas públicas, ou pensar a retomada que consiga dar conta desse nosso prejuízo. Então, a gente pode seguir a mesma ordem, acho que a gente começa com o Marcelo, e aí uns 3 minutinhos para falar de cada um. Vamos lá? Marcelo, acho que seu microfone está fechado. Só reverberar um pouco alguns pontos trazidos aqui. Quer dizer, eu acho que essa mobilização toda que a gente tem percebido, e a fala da Lúcia foi muito clara nesse sentido, a gente está falando, assim, primeiro de uma juventude grande, e esses grupos, mulheres, negros, são maiorias no Brasil, né? E jovens têm voz e voto, né? É diferente em relação, por exemplo, a crianças, etc. Só trazer um ponto, e só colocar assim, um ponto, eu acho que a gente também precisa, acho que tem vários dos problemas que a juventude tem enfrentado e que são particularmente mais sérios para jovens homens solteiros. Acho que se for negro ainda é pior o problema, mas tem uma questão de gênero, mas também vai nas duas direções, né? Só para colocar uma preocupação que eu tenho. Agora, para fazer só um ponto, né, nesses 3 minutos, reverberar um pouco o que o Sandro falou, quer dizer, acho que a informalidade que vinha aumentando nos últimos anos, ela caiu na pandemia e não foi uma boa notícia, né, que até, vamos dizer, o emprego ficou tão precário que nem o emprego mais precário pôde ser exercido por conta da pandemia. Uma coisa que eu venho defendido e tem uma certa mudança agora anunciada esses dias, ainda não está totalmente, o governo está meio lento nesse processo de propor uma agenda, coisa
vai, não vem, etc. Mas é defender um caminho do meio para a política dos jovens. Assim, acho que está se falando de benefício de inclusão produtiva, etc., que eu acho que vai na direção correta. E uma coisa que eu defendo, e até um pouco em debate com o Marcos Hechter, do IPEA, colega do Sandro, eu acho que a gente deve ter um incentivo. Hoje mesmo foi anunciado que o abono salarial pode ser diminuído, não sei se extinto ou diminuído, etc. Eu acho que a gente não tem uma avaliação muito clara disso, mas o que eu defendo é uma espécie de um abono para o jovem, e um abono para o jovem no sentido de pleitear uma jornada reduzida de trabalho. Eu acho que o jovem, eu falei dos nenéns, mas o jovem deveria estar trabalhando e estudando, em um trabalho produtivo, um trabalho que envolvesse aprendizado, e era importante que esse abono limitasse a quantidade de horas subsidiadas para você dar oportunidade para outros jovens e para outros grupos da sociedade. Senão também, se você proteger só o emprego do jovem, você vai descobrir outros segmentos, idosos, pessoas de meia idade, chefes de família, etc., um cobertor curto, né? Então, só para colocar aqui essa preocupação com políticas de trabalho e estudo para o jovem. Acho que a gente tem que buscar essa solução intermediária, e acho que isso está em discussão agora, e um pouco a minha percepção, até eu observei isso aquele programa de primeiro emprego do Brasil, em 2003, que foi lançado, foi um programa que não vingou ali, e eu acho que o debate que acontece logo depois do lançamento é a única maneira, é o único momento que você consegue no Brasil mudar as coisas. Então, não quero perder a oportunidade de discutir essa política sendo discutida para os jovens, de abono de inclusão produtiva, etc. Eu acho, como se diz, o diabo mora nos detalhes, e tem um ponto que eu acho que não é detalhe, que eu acho que é tentar, de alguma forma, permitir o jovem, quer dizer, a gente está falando de nem, eu quero o jovem que trabalha e estuda. Como que a gente pode chegar nesse ponto? Acho que a gente está perdendo oportunidades de melhorar, e eu acho que a política pública no Brasil ela tem uma janela curta. Depois que o programa entra, etc., para você mudar ele, aí é uma outra história. Então, só deixar essa discussão para debate. Quero agradecer muitíssimo, e eu acho que não só a gente tem essa juventude efervescente, bastante aguerrida, como a fala da Lúcia deixou clara, mas a gente também tem, eu acho que o Instituto Ethos é um exemplo que a gente não tinha 20 anos atrás. Instituições que lidam com o setor corporativo, não só da sociedade civil, etc. Eu acho que esse é um dado novo. A gente não tem só uma juventude mais participativa e grande, mas a gente tem instituições da sociedade civil que podem ajudar, em particular no campo corporativo, que eu acho que é alguma coisa que a gente demorou muito a avançar, e hoje em dia a gente tem alguns instrumentos. Então, saúdo a todos e agradeço a oportunidade. Obrigada, Marcelo. Lúcia, vamos lá? Acho que o que você trouxe também que o professor Marcelo trouxe como possibilidade de ação concreta da gente pensar mais nas empresas, e também ter a possibilidade de juntamente estar com os garantidos, né? Porque isso, a gente tem que abrir o debate para ver quais são as dificuldades para que essas empresas consigam alcançar a meta da lei de aprendizagem nas suas empresas. Acredito que tem muitas organizações que estão agora
fazendo esse debate. A ação educativa também está participando um pouco para ver o que a gente consegue equalizar junto com o campo empresarial para conseguir alcançar essa meta. Então, pensando também que a questão do investimento público e privado também, a gente precisa pensar nas taxações das grandes riquezas, mexer nesse balaio complicado, né, e pensar que a gente está investindo, né, que a gente não está fazendo gasto, que isso vai reverberar num futuro, e pensando em valores e lucro, é certo isso que vai acontecer. Então a gente tem que mudar um pouco a mentalidade, ter um pouco mais de coragem. Eu acho que falta um pouco dessa parte da nossa sociedade que está um pouco mais abastada e está nos centros das grandes decisões do nosso país, ter um pouco mais de empatia, né, e pensar que a gente está no mesmo barco, né, então a gente não pode fazer esse barco afundar, e nós temos especialistas maravilhosos aqui, que eu estou tendo a honra de compartilhar a mesa, que estamos aqui dispostos e dispostas, né, para fazer a mudança com todos os nossos instrumentos e pesquisas e dedicações de anos aí que as universidades trazem, e que a própria população, no seu saber, na sua potência também traz, e que precisa de uma oportunidade para colocar isso em prática. Tem uma pesquisa, né, que a gente trabalha muito no nosso projeto do Mude com Elas, que é uma pesquisa feita e realizada pelo Indique Uma Preta, que fala um pouco das potências das mulheres negras, né, enquanto oportunidade de mudar um pouco a mentalidade, e o quanto a presença de uma mulher negra dentro de um cargo de liderança numa empresa faz toda a diferença, e traz uma vanguarda aí na discussão sobre diversidade na prática, né? Então, acho que nós temos aí a grande oportunidade de fazer esse investimento, lançar olhar, lançar ouvidos, né? Ter essa oportunidade de escuta também do que esses jovens estão produzindo, porque eles estão produzindo inclusive materiais e discussões sobre todos os temas possíveis e imagináveis, inclusive sobre o campo do trabalho. Então acho que convido aqui as empresas e os nossos ouvintes a pesquisar e procurar, pode ser até através da nossa organização Ação Educativa, que a gente aglutina justamente esses jovens que estão organizados, engajados e atentos a todas essas produções que estão sendo feitas e precisam só de uma oportunidade para poder colocar tudo isso em prática. Então, a gente só tem a ganhar. Faço o convite a todos aí que estão nos escutando para conhecer o projeto Mude com Elas, que tem aí como foco fomentar a juventude, principalmente mulheres negras que estão na ponta, com esse acúmulo, né, do trabalho, dos estudos, do cuidado com a casa, que infelizmente a questão de gênero nos impõe, né, nós somos cuidadoras também. Então, são 3 cargas aí que as mulheres negras enfrentam, porém, nós somos as mulheres que estão na frente da maioria dos debates sociais, e a gente também está aí, né, nesse enfrentamento, na disputa aí de narrativa para a gente avançar, né, com muito diálogo e acumulando aí todo esse conhecimento ancestral, pensando no empreendedorismo social, né, que vem do pioneirismo de mulheres negras aí do século XIX, XVIII, enfim, que foram as primeiras a irem para a rua na informalidade para garantir o seu sustento. Então, a gente tem todo esse acúmulo que precisa ser extravasado para que a gente consiga avançar nessa agenda e para que a gente tenha jovens numa geração de potência para o Brasil no futuro. Então, agradeço imensamente a oportunidade, honrada aqui de dividir essa mesa com os grandes professores Marcelo Neri e Sandro Silva. Obrigada, Paula. Obrigada, Lúcia. Sandro, vamos lá? Sim, complementando aí, né, acho que o debate aqui foi bastante rico, né? Lógico que o tema ele cita várias questões, né? A gente poderia passar horas aqui discutindo isso, mas o que eu gostaria de frisar aqui por fim é que a gente pensar um processo, né, de geração de novas oportunidades, novas e melhores oportunidades, né, de trabalho,
e de oportunidades de vida em geral, né? Esse planejamento ele não pode estar descolado de um planejamento mais geral de um próprio processo de desenvolvimento que a gente queira levar adiante, enquanto país, enquanto nação, né? A gente está vendo aí alguns países, né? A gente teve agora os Estados Unidos anunciando o chamado Plano Biden, né? Que está bastante focado também nessa coisa da indústria verde, da economia verde também, com muitos investimentos, né? Eu acho que a gente tem que tentar levantar diversas discussões aqui no Brasil para a gente pensar fontes de saída, né, dessa situação. Não existe uma ideia geral que vai resolver todos os problemas, não existe uma saída única, né? Como eu disse, o nosso país é muito complexo, existe uma estrutura bastante desigual, né, no país como um todo, né? Então a gente tem que pensar fontes diferentes, né, diferenciadas de ação e com participação social, né, das empresas, dos movimentos sociais, da academia, dos diversos governos, né, das diversas instâncias de poder, né, e para planejar um novo desenho de desenvolvimento que a gente quer, né, que não seja algo tão frágil, né, como o que ficou explicitado nessa pandemia, né. Vou dar um exemplo, né? Agora saiu recentemente os dados do PIB, né? Que já demonstram uma pequena reação, né, à queda do ano passado, mas um dado que pouca gente ressaltou é que se a gente somar a participação do PIB agropecuário com a indústria extrativista, né, ela ultrapassa a indústria de transformação, né, então, e os outros setores, ou seja, o nosso crescimento ele está muito ainda baseado nessa questão dos commodities, né, de exportação de bens primários, que é muito pouco intensiva em mão de obra, né, e a gente está num boom de preço de commodities, né, o nível de preço de commodities é o maior dos últimos 10 anos, né. A gente não sabe, pode vir uma nova queda desses preços, né, a gente não tem governança sobre isso. E qual que vai ser o impacto disso, né, na nossa economia, né? Não estou tirando a importância desses setores, né? Por exemplo, a soja, que é um dos nossos principais produtos, né? Se a gente pegar de 1990 para cá, a quantidade produzida, tanto a quantidade produzida quanto a área de produção de soja no Brasil, ela aumentou 6 vezes, né? E que situação econômica que a gente está? Não está tão melhor assim, né? Será que vai ter que aumentar mais 6 vezes? Será que a gente vai ter que devastar toda a Amazônia, acabar com todas as áreas indígenas, que está ainda como fronteira, né, de defesa, né, da área amazônica no Brasil, para buscar algum processo de desenvolvimento, né, aumentar garimpo, aumentar... Né? Não sei, eu acho que não é por aí, né? Eu acho que existem várias cadeias produtivas que podem ser adensadas, né? Via um processo de planejamento com investimentos públicos, né, de empresas estatais e empresas privadas também, estabelecer sistemas de financiamento, né, para esse tipo de negócios diferenciados, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na questão da juventude, né, o setor de artes e o setor cultural, né, em geral, foi muito afetado, né, o ano passado e continua afetado durante esse período, né, de pandemia, mas a gente pode pensar em formas também de incentivar esse setor, que é um setor, né, onde a presença da juventude é muito forte, né, e talvez até o Brasil ser um grande exportador, né, de produtos culturais, né, para a América Latina e para outros países, né. Para isso a gente precisa de um plano de ação
mais efetivo, né? Eu não sei se só pensando em subvenções, né, a gente vai resolver ou vai atacar de uma velocidade requerida esse problema do mercado de trabalho que a gente tem, esse problema das interseccionalidades que a gente tem, né? A gente tem que pensar uma coisa mais proativa, né? A gente tem um sistema público de emprego que é muito importante, né? Mas ele é todo baseado em ações voltadas para a oferta, né? A gente tem o seguro-desemprego, né? Alguns programas de qualificação profissional que estão bem poucos também, caíram bastante ultimamente, mas são ações que estão voltadas para a questão da oferta de mão de obra. A gente tem que pensar planos de ação de inclusão produtiva, de inclusão sustentável, né? Dentro também, casar essa agenda com a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E para pensar uma ação proativa, mais proativa, de desenvolvimento e inclusão mais geral na sociedade brasileira. E eu termino assim, agradecendo mais uma vez pelo convite, né? Coloco-me à disposição para outras discussões e também convido a todos que estão assistindo a poderem entrarem também no site do IPEA, conferirem as nossas publicações, que são em várias áreas, né, de discussão, política social, ambiental, setorial, né, e estamos sempre à disposição para contribuir. Obrigado. Ótimo, muito obrigada, Sandro. Acho que, bom, na fala dos três ficou claro que a gente poderia continuar aqui discutindo por horas. Certamente esse debate não se encerra aqui, a gente tem muita atividade para acontecer na conferência até o final do ano, e a ideia é, de fato, a gente ir somando. Acho que, e na fala de todo mundo que a gente acompanhou aqui hoje, traz essa perspectiva, né, da questão da desigualdade, e aí de uma retomada que acho que a gente precisa pensar pelo lado do desenvolvimento socioeconômico e não só do crescimento, né? Pensar a redução da desigualdade passa por essa reflexão de qual é o nosso projeto aí para os próximos anos. Então, as nossas reflexões e os pontos que vocês trouxeram hoje, acho que são importantes nesse sentido, né, para a gente ficar atento. Queria agradecer muito a participação de vocês, de terem aceito o nosso convite, de compartilharem aqui essas reflexões hoje. Quem tem nos acompanhado também, queria agradecer. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. Muito obrigada e boa tarde a todas e todos. A transformação dos minerais está na essência dos objetos e do modo de vida contemporâneo. A mineração produz a matéria-prima presente em quase todos os produtos que utilizamos hoje e que vamos fabricar no futuro. E para a Anglo-América, a mineração existe para melhorar a vida das pessoas em todos os sentidos. No Brasil, produzimos minério de ferro em Minas Gerais e níquel em Goiás. Em 2014, o Sistema Minas Rio foi inaugurado. Essa operação integra todas as etapas: lavra, beneficiamento, transporte por mineiroduto e embarque no Porto do Açu. Em Goiás, temos operações nas cidades de Barro Alto e Niquelândia, onde produzimos ferro-níquel, material utilizado para a fabricação de aços inoxidáveis. Temos como meta sermos líderes globais em mineração sustentável. Isso significa, por exemplo, sermos uma empresa que colabora com a construção de comunidades prósperas, com foco em educação e saúde, e com um meio ambiente saudável, buscando reduzir o uso de água e as emissões de carbono nas operações. E assim, com compromisso e transparência, oportunidades e possibilidades de crescimento são criadas para todos os municípios e regiões que hospedam nossas operações.
Anglo-América. Mineração e pessoas que fazem a diferença. Todos os dias, criamos embalagens infinitamente recicláveis e contribuímos de diferentes formas para a sustentabilidade ambiental, social e econômica do planeta. Grande parte dessa contribuição está na forma como tratamos uns aos outros e abraçamos as diferenças de ideias, comportamentos e atitudes. Porque na BOL somos uma só família, uma família que cultiva culturas, valoriza sotaques, respeita orientações, incentiva opiniões. Aqui, todos sentem que pertencem à empresa. Aqui, a nossa natureza inclusiva será para sempre infinita. E o que criamos pode até mudar, mas o que fazemos e como fazemos sempre fará a diferença. A gente não consegue acelerar o tempo, mas podemos acelerar ainda mais as nossas ações, usando o tempo que nós temos hoje para transformar o futuro. Por isso, a Braskem, alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030, assumiu novos compromissos com as pessoas e com o planeta. Trabalhando em 7 dimensões diferentes, temos muitas metas para os próximos anos. Entre elas, a eliminação de resíduos plásticos, a ampliação do portfólio I'm Green, nosso plástico feito de material renovável e reciclado, a promoção da diversidade, equidade e inclusão e a neutralização das nossas emissões de gás carbônico até 2050 para combatermos as mudanças climáticas. Vamos transformar o mundo em um lugar mais sustentável para todos, deste tempo e dos próximos. Braskem, um futuro mais sustentável hoje. As formas de energia estão mudando e nós na Equinor também. É por isso que, além de petróleo e gás, investimos em energias renováveis. Apostamos na energia da inovação, na energia de criar valor local e em diversidade para a energia mais importante, a humana. Porque tão importante quanto produzir energia é fazer isso do jeito certo. Energia com E de Equinor. Brasil. O que essa palavra representa para você? A ideia de Brasil, assim como a de qualquer outro país, está em constante evolução. Somos muitos, somos diversos, somos movimento. E aqui na Gol, desde a nossa primeira decolagem há quase 20 anos, promovemos uma dessas versões de Brasil. Aquela que vê potência no encontro entre a simplicidade e a coragem da sua gente e sua intrínseca capacidade de inovar e produzir cultura, conhecimento e riqueza. Esse Brasil é forte e existe em cada um de nós. Nas grandes metrópoles do interior, na imensidão de nosso litoral e de nossas florestas. Nos últimos meses, experimentamos diferentes tipos de saudade. Das atividades mais corriqueiras, àquelas que nem sabemos descrever direito. Deu saudade de encontrar o Brasil. Ele está e sempre esteve aqui, pronto para superar desafios e te acolher. Nós conhecemos esse Brasil melhor do que ninguém. Sabemos que caminhamos em direção a tempos melhores e por isso convidamos. Venha matar as saudades do Brasil. A Hydro é líder industrial que constrói negócios e parcerias para um futuro mais sustentável. Desenvolvemos indústrias que fazem a diferença para as pessoas e para a sociedade. Transformamos recursos naturais em produtos e negócios relevantes para as pessoas, em um local de trabalho seguro e protegido para nossos 34 mil empregados em mais de 40 países. No Brasil, estamos presentes em toda a cadeia do alumínio, com a extração da bauxita, refino da alumina e a fabricação do alumínio primário no Pará, e as fábricas de extrusão em São Paulo e Santa Catarina. A Hydro está comprometida em liderar o setor na criação de um futuro mais sustentável, criando sociedades mais viáveis ao desenvolver recursos naturais em produtos e soluções de maneiras inovadoras e eficientes. Viver é sonhar com um mundo diferente, é cuidar melhor do lugar da gente, é escutar o que o planeta tá dizendo. Não adianta mais só zerar a emissão de poluente. Pra viver bem, temos que ir além, regenerar o meio ambiente. Viver e
terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Aprender a viver sem poluir, a usar a nova opção no nosso app e fazer entrega sem item plástico. Já são milhares de restaurantes com a gente, milhares de pedidos inteligentes, um hábito sustentável e consciente. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Pra ser melhor, vamos apoiar as cooperativas de reciclagem, aumentar os pontos de coleta, usar mais embalagem sustentável, reforçar a economia circular, repensar, reciclar, reutilizar. Mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. É bonito aprender a se reinventar, é transformar a bag velha em esperança, em capa de caderno de criança, em energia, em sacolas de mercado e ainda gerar mais empregos e rendas para as costureiras que sustentam famílias inteiras. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Aprender a cuidar melhor do planeta e também do bolso do entregador. Entregar de moto elétrica, patinete ou bicicleta. Serão 100 mil veículos limpos até 2025. Metade de todas as entregas sem poluição em 5 anos. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Vamos cuidar mais da água do planeta, descascar mais e abrir menos embalagem, fazer reunião em vídeo e deixar o carro de lado. Usa mais tecnologia na vida, porque a vida é bonita e é bonita. E vai ser mais bonita ainda. iFood. Qual é o futuro que queremos? Uma coisa é certa: o futuro depende da forma que lidamos com o presente, do potencial dentro de cada um para inspirar, evoluir e transformar, para construir um mundo mais sustentável, ético e inclusivo. E o nosso compromisso é ser um agente dessa transformação. É isso que chamamos de impacto positivo. Impacto positivo é para todos. Por isso, compartilhamos esse novo jeito de existir no mundo, assumindo compromissos publicamente com um olhar transformador que é parte da nossa essência, dos produtos que oferecemos, às causas que defendemos. Impacto positivo é do Itaú, feito para você.